Jesus. Qual é a missão de Jesus? O reino de Deus, né? Esse reino de amor, a grande missão de Jesus, né? Então, apaixonar-se por Deus é o maior dos romances, procurá-lo, a maior aventura, e encontrá-lo, a maior de todas as realizações, né? A gente percebe claramente, eu tenho convivido, não sei, quer dizer, não existem as coincidências, né? Então, essa semana, a quantidade de pessoas que aparecia na minha frente e falava de Jesus, que eu encontrei Jesus, assim, nos mais variados lugares, eu ficava assim, gente, caramba, que testemunho de encontro de Jesus, né? Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode ter, e esse presente é tão bom que, se você conhece mesmo, você tem que falar, você tem que apresentar esse Jesus. E essas pessoas eu cansei de encontrar essa semana inteira nos mais diferentes lugares. É impressionante, impressionante, e às vezes a gente se vê tão tímido em falar desse Jesus, né? A gente se esconde tanto, né, em relação a tocar nesse assunto, ou eu diria até que a gente se omite. Eu não sei se vocês assistiram aquela corrida de Stock Car há 15 dias atrás, que ganhou o paraibano, né, o Valdeno Brito. É paraibano ele? É. Paraibano, né? E foi interessante porque ele mal saiu do carro, né? Os repórteres foram lá falar, ele, sei lá o que queria falar, ele não falou outra coisa. O repórter chegou perto dele e ele disse: eu quero dedicar essa conquista a Jesus Cristo, que me trouxe das trevas e me levou para a luz. Ele colocou isso em audiência, todo mundo ouvindo, né? Aproveitou aquela oportunidade para trazer Jesus, aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Essa vitória significa muito para mim. Eu sempre acreditei, confio em um Deus maior que tudo isso, e sabia que um dia ela viria. Foi a declaração dele, ele quase não falou mais nada. Pode procurar, ele só falou isso, né? Aproveitou um horário nobre para poder divulgar essa mensagem. Isso é testemunho, né? Isso é testemunho que mexe com a gente, porque mostra que nós não fazemos nada disso. Eu queria agradecer meu pai, minha mãe, meu tio, meu cachorro e tal, e Jesus, não sei nem quem é esse Jesus, né? Então, esse exemplo de evangelização, de discípulo missionário, como disse o Rômulo, em estado permanente de missão, né? Nós não podemos ter a nossa chavinha, agora eu sou cristão, agora eu não sou cristão, né? Agora eu sou cristão, agora eu não sou cristão. Não, permanentemente a chave tem que estar ligada. É na família, no trabalho, é na escola, é em casa, é na comunidade, é em todos os lugares, né? E a gente tem vários exemplos desse, e Madre Teresa de Calcutá talvez seja, nesse século, o grande exemplo dessa missionária constante, né? E uma missionária que, na realidade, que nos interpela, né, não fica parada, né? As dores dos nossos irmãos e irmãs não passam desapercebidas. E olha que coisa forte, né? Os caminhos da indiferença ou do ativismo, eu trabalho tanto, não tenho tempo para nada, não deixam tempo para nos colocar ao lado dos que estão sofrendo, né? Então, talvez o nosso maior problema é a nossa falta de tempo, porque a gente está sempre trabalhando, ou mesmo a indiferença, a gente fica de costas, a gente não está vendo, né? Então, esse grande desafio de discípulo missionário, evangelizar a partir do encontro com Jesus Cristo, como discípulo missionário à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, né? Madre Teresa Calcutá apontou esse caminho. A fé sem obras é morta. Os pobres devem ser os primeiros destinatários da evangelização, né? E quem são os pobres, né? Como perguntava outro, né? E quem é o meu próximo, né? O seu próximo é o próximo que estiver mais próximo, né? Esse é o seu próximo. Quem são os pobres? Tem uma lista nos pobres, alguns documentos aí, a gente pode escolher quem são esses pobres e excluídos, né? Os portadores de doença, os dependentes, os idosos, né? Quantos idosos a gente vê abandonados, né? As crianças, meninos e meninas tão novos, vítimas de prostituição ou vítimas de aborto, pessoas com necessidades especiais, desempregados. O desemprego hoje, a gente vai falar de dignidade humana, né? O que tira tanto essa dignidade hoje, os encarcerados, moradores de rua, a lista é enorme. Tem um monte aqui no livrinho que a gente depois pode acompanhar, né? E aí, voltando à realidade que nos interpela, né? Nós precisamos conhecer essa realidade, precisamos entender qual é esse terreno fértil, né, que a gente tem para plantar, o que é
que são essas alegrias, mas também o que são esses sofrimentos, né? E aí agora eu trouxe algumas imagens aqui que eu acho que são imagens chocantes, mas são imagens verdadeiras, né? E a gente talvez esteja tão distante dessa realidade, né, na nossa indiferença ou talvez no nosso ativismo, que são cenas fortes, né? Porque são cenas até de sombra. E aí eu confesso que muitas vezes a gente acha até que esse mundo não tem jeito, né? Que a coisa está realmente complicada. Então são pessoas nessa exclusão desumana, dessa maioria que morre de fome, né? E não são poucos, são milhões, né? A grande maioria da população mundial hoje vive essa realidade, a realidade da fome, a realidade de uma exclusão total, né? A realidade do abandono, essa realidade que muitas pessoas hoje fazem dieta, né? Quer dizer, esse aí já, a dieta dele é a dieta na vida, né? E talvez a cena mais chocante depois dessa, que é essa cena do menino numa guerra do Sudão, alguns de vocês já devem ver, foi tirado por um repórter, e esse menino, o urubu está ali, ó, só esperando esse menino cair para virar o alimento, né? Dizem que esse repórter, depois que tirou essa foto, ele não sabe o que aconteceu com o menino, porque não ficou lá, ele até, alguns anos depois, ele até se suicidou de tão traumática que foi essa experiência, né? Então, essa é uma realidade que às vezes está um pouco longe da gente, mas que a gente tem que se chocar mesmo, né? A gente tem que cair a ficha, né? Como o pessoal diz, né? A gente tem que se tocar, né? O que é que nós podemos fazer? Nessa linha do objetivo, essa é a luz do evangelho, que é a opção preferencial pelos pobres. E aí entra essa linha, né? Promover a dignidade humana, renovar a comunidade, participando da construção de uma sociedade justa e solidária. Então, promover a dignidade da pessoa. Agora nós chegamos no tema, Romulo. Foi só uma introdução para a gente falar da promoção da dignidade da pessoa, mas é um contexto importante para a gente falar dessa pessoa, porque é difícil às vezes até enxergar nesse pobre, né, essa pessoa, essa figura que precisa ter precisa ser levada em conta a dignidade, né? Não é um meio, né? A pessoa como um fim, né? A imagem e a semelhança de Deus. Isso é a imagem e semelhança de Deus, né? Então, uma realidade forte, e Jesus nos ajuda a enxergar essa mesma realidade, porque Jesus também sofreu alguma coisa que, se a gente mostrar aqui, também é tão horrível quanto essas mazelas, em termos de violência, em termos de tudo aquilo que a gente conhece em relação a Jesus, que aceitou a sua missão, o seu desafio, né? E esse Jesus que é o referencial para se compreender essa dignidade da pessoa, porque Jesus morreu por todos nós, né? Não morreu só por nós aqui que estamos na igreja, né? Morreu por cada um que nasceu e ainda vai nascer, né? Então Jesus, em cada um, a sua dignidade, realmente cada pessoa como fim, né? O rosto humano de Deus e o rosto divino do homem, para mostrar que é possível. E aí eu fui e pesquisei um pouco sobre essa questão da dignidade humana. Descobri, né, que, por exemplo, esse conceito de pessoa é um conceito relativamente moderno, surgiu com o cristianismo. Antes disso não tinha pessoa, sei lá o que eram, não eram pessoas, eram coisas, né? Esse conceito de pessoa surgiu a partir do cristianismo, de dar valor a uma pessoa. A pessoa tem o seu valor, né? Pesquisando também, a Márcia do Paulo tinha me dado um toque na reunião passada, que na nossa Constituição, o artigo 5, não é isso? Eu errei, não? O artigo 5º da nossa Constituição também fala da dignidade da pessoa humana. E, na verdade, esse é todo o fundamento da Constituição: preservar o valor da pessoa humana em prol do Estado. E em relação, quando se existe um problema da pessoa em relação à comunidade, né? Tudo isso, a base disso, não sou advogado, mas esse por aí, né? Artigo 5º da Constituição, né? Então eu andei pesquisando, aí eu falei que a Márcia queria colaborar na palestra também aqui, né? Eu falei: Márcia, fala um negócio sério para botar sobre dignidade lá, para a gente falar para o pessoal. Ela falou: não, deixa comigo que eu vou botar uma coisa bem séria. Aí ela descobriu: vamos criar o lema, dignidade já. Eu falei: Márcia, que bonito, você que criou isso? Não, foi o Leão Lobo. Eu falei: Márcia, Leão Lobo, né? Aquele cara que vive falando mal, fazendo fofoca da vida dos outros, esse cara tem um lema de dignidade já? É isso, Márcia? Quer falar um pouquinho aqui sobre o Leão Lobo? Olha só. É porque eu não sei. A dignidade, olha, eu queria que você faz
Ai, ainda fala desse jeitinho.